Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Noite linda, né? A presença de Deus, ela é real e notória em nosso meio. Livro de Gênesis, no capítulo 24, vamos meditar. Mas para isso eu pedir à igreja que se coloque de pé. Nós iremos ler alguns versículos. O texto é um pouco longo, então eu vou pedir a compreensão dos irmãos. Nós iremos ler do verso 16, no capítulo 24, do verso 16 até o 22 apenas. Depois nós iremos dar um salto para o 29 até o 31. Ficou fácil de entender? Do 16 ao 22, no capítulo 24 de Gênesis. Do 16 ao 22, depois a gente dá um breve salto até o versículo de 29, 30 e 31. Amém? Gênesis, acho que Gênesis e Apocalipse são os livros mais fáceis de achar na Bíblia, não é isso? Então, entendendo que a igreja já achou, então vamos ler. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a qual varão não lhe havia conhecido. Ela desceu à fonte, repita comigo, desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou o cântaro sobre a sua mão e lhe deu de beber. E acabando de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os seus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou seu cântaro na pia, correu outra vez para tirar água no poço, e tirou água para todos os camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada. E aconteceu que, acabando de beber água os camelos, tomou um varão um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, com um peso de 10 ciclos de ouro. Dá um salto agora lá para o verso 29. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão na fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre a mão de Rebeca, repita comigo, ele viu. Quando ele viu os pendentes e a pulseira sobre as mãos de Rebeca, sua irmã, e ouviu as palavras da sua irmã, e dizia assim: assim me falou aquele varão que veio, e eis que está em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, por que estás ainda aí fora? Pois eu preparei a casa, e há lugar para os camelos. Podei-vos assentar? Podei-vos assentar. Antes de começar a ministrar, eu preciso em respeito a todos quanto que... É claro que uma boa parte já conhece essa ferramenta que eu vou falar aqui, mas em respeito a quem não conhece, ou quem não domina um assunto, eu preciso, antes de começar a ministração, fazer essa observação. Existem algumas ferramentas que a Bíblia utiliza para facilitar a compreensão tanto do leitor quanto do ouvinte. Existem algumas ferramentas que a própria Bíblia ela vai se valer delas para facilitar o receptor da mensagem, ou seja, para que a mensagem vinda da parte de Deus, ela se torne clara, ou ela se torne de fácil entendimento. E uma dessas ferramentas que a Bíblia utiliza, ou que as Escrituras Sagradas utilizam, é a figura da tipologia. Ela é tipologia ou representatividade. Quando a Bíblia usa a tipologia ou a representatividade,
É óbvio que ela está pegando a vida, o dia a dia de pessoas comuns, pegando vidas de pessoas naturais, pessoas normais, e acontecimentos na vida dessas pessoas vão apontar para um futuro profético. Ou seja, quando a Bíblia fala de algum personagem bíblico, tendo em vista que ela é toda cristocêntrica, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela vai apontar para única e exclusivamente para a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia utiliza a ferramenta da representatividade ou da tipologia, ela tem o objetivo de trazer uma mensagem ao nosso coração, utilizando vida de pessoas normais para isso. Quer ver só um exemplo? Quando você pega a vida de Sansão, o final da história de Sansão é um final muito trágico. Todo mundo aqui conhece a história de Sansão. Sansão, quando ele morre depois de ser açoitado, chicoteado, humilhado, teve seus olhos vazados, mas ele morre com as suas mãos presas a algumas colunas de um templo profano, templo dos filisteus. E Sansão morre. Quando Sansão morre, Sansão mata a praticamente todos os filisteus, sendo assim, libertando a opressão dos filisteus sobre a nação de Israel. Então, Sansão, ele morre pela libertação do seu povo. Então, é óbvio, fica bem claro, que quando fala de Sansão, a Bíblia está apontando para a representatividade ou para a figura de Jesus Cristo, que morre na cruz do Calvário para a libertação do povo. Da mesma forma, quando você pega o personagem Jonas, que está agora dentro de um ventre de uma baleia ou de um grande peixe, passando 3 dias no ventre desse peixe, e depois de 3 dias ele vai concluir a missão que Deus lhe dera, é óbvio que está falando do período em que Jesus morre e fica 3 dias no seio da terra e ressuscita ao 3º dia. São coisas normais, naturais, coisas que foram acontecendo ao longo da história, mas que tem um objetivo, tem um cunho profético, aponta para alguma coisa. A narrativa bíblica, ela sempre vai apontar para algo profético, ela vai mirar alguma coisa e vai nos chamar a atenção e vai dizer, ó, isso aqui está querendo dizer isso aqui. Então, entendendo isso, quando eu leio essa história de Gênesis, eu encontro nessa passagem 5 personagens, que por si só já facilita a compreensão da narrativa. O primeiro personagem que nós encontramos nessa passagem é Abraão, o pai. Abraão, o pai, com o filho Isaque, que tem um amigo muito próximo da família chamado Eliezer ou Damasceno. E tem agora uma outra personagem que é Rebeca, filha de Betuel, irmã de Labão, e o próprio Labão. 5 personagens vão estar envolvidos nessa passagem. Mas essa história não é uma história que está aqui à deriva na Bíblia. É uma história que tem um objetivo, ela tem como propósito apontar para alguma coisa. Ela tem como propósito para nos direcionar ao entendimento de algo que está muito próximo de acontecer num futuro bem próximo. Então, nessa passagem, a Bíblia vai falar desses cinco personagens envolvidos nessa narrativa, da seguinte forma: Abraão tem um filho chamado Isaque. Preocupado com o casamento do filho, pede o seu melhor amigo, aquele camarada que vivia dentro da sua casa com ele diretamente, Eliezer o Damasceno. Fala, Eliezer, eu quero uma noiva para casar com meu filho. Eu preciso de uma noiva para unir-se ao meu filho em laços matrimoniais. Mas Eliezer, essa pessoa, ela não pode ser qualquer uma. Você precisa fazer um juramento para mim, que você vai na terra que eu te mandar ir, buscar essa noiva para o meu filho. Eliezer faz o juramento. E antes de sair, Abraão fala para o seu melhor amigo o seguinte: olha, se você for, e a noiva ou o pai da noiva não deixar ela vir, você está livre do seu juramento. Mas eu preciso que você seja fiel
naquilo que você está me jurando. E o Eliezer fala assim, pode contar comigo para essa missão. E diz a Bíblia que Eliezer sai agora para a terra que Abraão havia lhe mandado ir. E no meio do caminho, Eliezer faz uma oração, fala assim, meu Senhor, eu preciso ser bem sucedido nessa missão, mas eu preciso de um sinal da parte do Senhor. Eu vou chegar até o poço, e quando eu chegar no poço, a donzela ou a moça que sair para tirar água, se essa donzela, eu pedir água a essa donzela, e ela falar que vai me dar água, e dar também, e servir também aos meus camelos, é essa quem o Senhor tem escolhido para casar com o filho do meu Senhor. E diz a Bíblia que antes mesmo dele acabar essa oração à beira do poço, surge uma moça muito linda com um cântaro no ombro. E essa moça agora, ele vai chegar até essa moça e vai pedir, ei donzela, moça, eu estou com muita sede, a senhora poderia me dar um pouco da sua água? E Rebeca prontamente serve aquele cidadão, ele fala assim, não, calma, eu vou dar água para o senhor, mas eu peço que o senhor também aguarde que eu vou pegar água para os seus camelos. Quando ela fala isso, ele se lança em terra e adora o Senhor. Porque já estava diante dele a pessoa a qual Deus havia prometido para casar com o filho do seu Senhor. Então, eu acho que não fica difícil compreender quem esses personagens, para quem esses personagens estão apontando. Um pai, um filho, um amigo que vai buscar uma noiva para o filho, e o irmão de uma noiva. Fica fácil a compreensão dessa narrativa. Por quê? Porque nós sabemos muito bem quem esses personagens aqui nesse texto, para quem eles estão apontando, para qual representatividade. E eu preciso aqui ser bem responsável e dizer que, por mais que Abraão aqui esteja representando o pai, ele não é Deus, ele representa a pessoa de Deus. E por mais que o filho esteja na pessoa de Isaac, ele não é Jesus. Isaac não é Jesus. Isaac aponta para Jesus. E se Abraão aponta para Deus e Isaac aponta para Jesus, esse amigo fiel aponta para a pessoa do Espírito Santo, que está sobre a missão de vir ornamentar a noiva, colocar na mão da noiva algumas ferramentas e conduzi-la até o casamento. Então fica fácil entender que a noiva aqui se refere à pessoa de Rebeca. Rebeca não é a igreja, mas ela aponta para a igreja. O dedo de Deus, ao escrever essa história de pessoas simples, pessoas comuns, se é que eu posso falar isso de Abraão, eu preciso usar a vida desses personagens para transmitir uma mensagem. Eu preciso usar a vida dessas pessoas para trazer uma mensagem para a minha igreja no século 21. E a mensagem ela vai girar em torno dessa narrativa que eu fiz aqui para vocês. Nós temos agora Rebeca servindo aos camelos de Eliezer. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando a narrativa aponta para Rebeca como igreja, então nós já temos uma ideia de que tipo de igreja o pai do noivo ou Deus quer para casar com o seu filho, que tipo de pessoa ou que tipo de comportamento ele espera da noiva do seu filho. Se o texto aponta para essa realidade, eu tenho que ficar ligado nisso, eu tenho que prestar atenção nos detalhes desse texto. Porque aqui pode estar a chave para mudar a história de muita gente.
Quando Rebeca se comporta dessa maneira de forma voluntária, e Eliezer o Damasceno se lança no chão, acreditando, bom, é essa, não pode ser outra. Ele vai utilizar algumas coisas aqui nessa passagem do verso 16, que a minha atenção recaiu aqui sobre isso. Não era fácil, nós estamos falando, gente, de uma comitiva de 10 camelos. Cada camelo, um camelo desidratado, com sede, pode beber até 130 litros de água. Eu estou falando de 10 camelos, aí vocês façam as contas. E a Bíblia não está dizendo que ela pega o seu cântaro e lança no poço. A Bíblia está dizendo que ela pega o seu cântaro e desce. Porque o poço aqui referido nesse contexto não é um buraco na terra que você possa lançar uma caçamba. É uma fonte subterrânea que ela precisava descer, diz alguns historiadores, que é a altura de um prédio de 3 andares. Um prédio de 3 andares. Eu não sei quantos litros cabiam no cântaro, mas vamos trabalhar com a possibilidade de 20 litros, que é uma lata de 20. Imagina um prédio de 3 andares, ela desce, enche o cântaro e sobe. Desce, enche e sobe. Desce, enche e sobe. Nesse comportamento de Rebeca, já me desperta aqui, ou pelo menos me chama a atenção para um detalhe. E o Eliezer o Damasceno está observando atentamente todo o comportamento de Rebeca. Olha como ela desce, mas olha como ela sobe com o seu cântaro cheio. Olha como ela se humilha, mas olha como ela sobe com o seu cântaro cheio. Se eu falo de casamento, ou se eu falo de matrimônio com o eterno, eu encontro aqui nessa passagem, ainda que de forma ilustrativa, ainda que de forma figurada, um despertar de Deus para esse tempo. Ainda que seja de forma, já disse, volto a dizer, ilustrativa, eu encontro nessa passagem um despertar de Deus para esse tempo. Uma das qualidades que o próprio Eterno está procurando na noiva para o casamento com o filho é subir com o cântaro cheio. Não há possibilidade de entrarmos em matrimônio com o noivo de cântaro vazio. Uma das qualidades encontradas em Rebeca foi que ela descia, enchia o cântaro e subia. Então, quando Deus ele olha para a igreja no século 21, é uma das qualidades que... se vocês atentarem para esse texto, está aqui uma chave. Nós estamos vivendo um tempo onde que nós não podemos mais andar vazios sobre essa face da terra. Que é um dos critérios para se atingir o sucesso ou atingir o ápice desse matrimônio é estar cheio. Mateus capítulo 25 vai contar a história de 10 virgens. Todas elas eram virgens. Ela vai dizer que a Bíblia vai contar a história dessas 10 virgens, vai dizer que as 10 dormiram, as 10 tosquenejaram. Mas qual foi, o motivo que fizeram com que essas 10 virgens dormissem ou tosquenejassem? O tempo de demora da vinda do noivo. O noivo, a Bíblia diz assim, e tardando vinha o noivo. Todas elas dormiram. Mas qual foi a diferença entre umas e outras? Cântaro cheio. Qual foi a diferença? Cântaro cheio. Está na hora da gente mudar a chave na nossa vida. A igreja do século 21 precisa saber dessa verdade. O tempo dela na terra está se findando. O tempo da igreja está concluindo. Estamos na última volta do ponteiro do relógio de Deus. Então não estamos mais em tempo de andarmos vazio na face da terra. É tempo de encher o cântaro e subir. Eu sinto Deus nessa palavra. Não dá mais, não dá. Eu tenho que encher. Então vamos encher. Eu estou andando numa fase muito complicada espiritualmente. Não, então está em tempo. O arrebatamento ainda não aconteceu. Ainda dá tempo de encher.
Hebe, agora me dá uma dica, você está falando que eu tenho que andar de cântaro cheio, como que eu encho o meu cântaro? É simples, é só você olhar para o texto, volta a dizer, mesmo que de forma ilustrativa, ele nos dá uma dica. Está na hora da igreja começar a se humilhar. Está na hora da igreja descer um pouquinho mais. Está na hora da igreja descer, se humilhar na presença de Deus. Está na hora da igreja começar a descer. Ah, Hebe, mas são 3 andares que eu preciso descer. Não tem problema, está na hora de começar a descer. Porque todas as vezes que a Rebeca descia, ela não saía sem resposta. Todas as vezes que a Rebeca descia, ela subia com cântaro cheio. Cântaro cheio é uma necessidade para esses dias atuais. Cântaro cheio. Segredo é cântaro cheio. A Rebeca está dando um ensinamento aqui muito profundo para a gente. Mas ela encheu o cântaro e subiu. E aí, o que mais aconteceu? Se você olhar o texto com atenção, Eliezer, o Damasceno, fica tão impactado com aquela atitude daquela mulher, daquela jovem, que ele pega 2 coisas e depositam na vida daquela menina. Ele pega um pendente de ouro e coloca na sua testa, de meio ciclo. Ele pega um pendente e coloca na testa dela. Ele olha para as mãos de Rebeca e coloca 2 pulseiras de ouro. Cada pulseira tinha um ciclo. Dá mais ou menos 111 gramas. Quando Eliezer, que aqui você bem sabe, e ficou claro isso para todo mundo, representa o Espírito Santo. E se Rebeca, dentro dessa passagem, aponta para a igreja, ela está de cântaro cheio, sim, ela desceu, ela serviu, ela desceu, subiu, encheu, está pronta. Mas acontece aqui que Eliezer coloca na vida dela, deposita na vida dela essas 2 coisas. Para que aponta? O pendente na testa. A pergunta é, como você olha para uma pessoa e não observa na testa dela uma joia raríssima como essa? Ela não sai de casa com essa joia, ela volta para casa com essa joia. Mas ele poderia colocar isso no pescoço dela, mas por que ele faz questão de colocar na testa, na face? Fica claro para todo mundo aqui que, sendo a igreja, o que Jesus ele está fazendo, ou o que Deus quer da igreja nesses dias, é que as pessoas olhem para a verdadeira noiva do Cordeiro. É que as pessoas olhem olhem para a face da verdadeira noiva do Cordeiro, e olhem na sua face, olhem no seu rosto, a diferença entre uma e outra. E Malaquias, se eu não estiver equivocado, se é Malaquias, se eu estiver errado, por favor, me perdoe. E outra vez vereis a diferença daquele que serve para aquele que não serve, do justo para o injusto. E como que eu vou saber, quem é? O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo marca. O Espírito Santo ele arruma uma estratégia, ele tem um jeito diferenciado de mostrar quem é de verdade e quem é de mentira. Esses dias eu tive o prazer, para ser mais preciso, ontem eu tive num evento que aconteceu uma coisa muito linda lá. Eu tive num evento de uma igreja de um pastor amigo meu, o pastor Marco Vinícius. E deram uma oportunidade a uma jovem de 16 anos. E eu estava sentado lá junto com os irmãos, e quando deram... Gente, é uma experiência única que a gente vive. Quando a menina pegou no microfone, sem abrir a boca, só olhou assim, eu falei assim, ela é diferente. Quando a menina abriu a boca, você não precisava de muita... É de Deus essa garota. Diferente. Ter Deus na vida é ser marcado por Ele, ser marcado pelo Espírito dEle, e de forma que todas as pessoas
vejam, mesmo que a gente queira esconder, Pedro, ele foi marcado por Cristo, marcado por Deus. Nas vezes que tentou se esconder, ficou fácil de identificar. Você é um deles. Então a igreja que Cristo, ou pelo menos o Espírito Santo, veio buscar para o casamento com o filho, ou com o noivo, precisa atentar para essa verdade, cântaro cheio, e ter a marca do Espírito Santo, ser selado por ele, e ter agora 2 pulseiras nas suas mãos. Eliezer, não satisfeito de marcar aquela jovem, de presentear aquela jovem com um pendente de ouro, ele coloca nas mãos delas 2 pulseiras. As 2 pulseiras de ouro na mão de Rebeca aponta para a obra da mão dela. É como se ele estivesse falando: minha filha, o tempo que eu estou aqui na beira desse poço, eu fui muito bem servido por ti. E é preciosa, é muito preciosa a obra de sua mão. Então, se a igreja do século 21 está comprometida com o noivo, ela precisa atentar para as obras de suas mãos. Assim como Rebeca serviu, desceu, encheu, recebeu o selo, a marcação, agora ela precisa colocar em prática tudo quanto ela recebera do Espírito Santo na representatividade de Eliezer Damasceno. Ela recebe aquelas 2 pulseiras de ouro nas suas mãos, conta, ou pelo menos recebe a história de Eliezer e corre para casa. Ela correndo para casa, e diz a Bíblia, se você ler com atenção, ela tinha um irmão chamado Labão. E preste atenção no caráter desse rapaz. O caráter de Labão sempre foi duvidoso, é o mesmo personagem que você vai ler lá na frente, enganando a Jacó. Caráter duvidoso, caráter dúbio, sem compromisso com a seriedade, leviano. Diz a Bíblia que quando Labão vê Rebeca chegando em casa, Eliezer Damasceno ficou no poço. Quando Labão vê Rebeca chegando, a Bíblia vai dizer que ele olhou para o pulso dela, perguntou: o que é isso? Aí Rebeca conta a história. A Bíblia vai dizer que ele não perdeu nem tempo, ele correu até o poço. E ao chegar no poço, ele chega por Eliezer Damasceno e diz: ô bendito do Senhor, por que tu está do lado de fora? Entra, eu já preparei tudo, tem lugar para o senhor e para o camelo. E aí eu queria pensar com os irmãos aqui um negócio. Quando eu digo que a gente vai ver, nós iremos ver a diferença daquele que serve para aquele que não serve, muitas das vezes vão se dar com o comprometimento que essa pessoa tem com o Espírito Santo. Volto a dizer, nós estamos vivendo o último período da igreja na face da terra. O último estágio, a última volta do ponteiro. Eu não tenho medo de dizer que nós somos a geração do arrebatamento. E quando nós falamos de arrebatamento, quando falamos de geração do arrebatamento, isso, o mínimo que isso tem que causar de sentimento em nosso coração é alegria. Alegria. Aí você pega Labão. Labão aqui nós podemos dizer que representa a igreja materialista, a igreja que não está comprometida com o reino. Escute, eu não estou aqui pregando ou ensinando que você não deva buscar bens materiais, porque você vai ver nessa narrativa dessa história que Rebeca recebe de Deus, recebe de Eliezer Damasceno muitos bens, muitas riquezas. Mas há uma diferença no comportamento de Rebeca, eu queria que vocês concordassem comigo.
Há uma diferença no comportamento de Rebeca para o comportamento de Labão. Labão nem oferece água a Eliezer o Damasceno, nem serviu, nem se preocupou em descer lá na fonte. Mas a pulseira no pulso de Rebeca chamou a atenção. O pingente de ouro chamou a atenção. E Eliezer Damasceno acompanha Labão e vai até a casa deles. E ao chegar na casa de Labão, eles fazem uma reunião entre o pai de Labão, a mãe de Labão, Rebeca e Labão. E ele conta toda a trajetória que ele fez até chegar na beira daquele poço. E quando chega na beira naquela residência, ele faz a proposta. O meu senhor me pediu aqui para buscar uma noiva. E a noiva é essa menina que está aqui. E diz a Bíblia, se você ler aí com atenção, você vai ver. E diz a Bíblia que Eliezer Damasceno agora vai pegar um pote de ouro e vai colocar na mão de Rebeca. Ele pega um pote de ouro, coloca na mão de Rebeca e dá uma veste a Rebeca. Ele troca as roupas dela. Ele muda as vestes de Rebeca e deposita na mão dela um pote de ouro. E quando ele pergunta aos parentes de Rebeca se ele poderia levá-la, não sei, foge, há uma lacuna aqui nessa narrativa, porque Rebeca sai do cenário e fica Betuel, Labão e a mãe da menina. Betuel dá o ok. Mas a mãe de Rebeca e Labão vão para uma reunião em particular. A Bíblia não fala o que eles conversaram, mas eu posso aqui pensar: mãe, a senhora viu o que ele deu pela vida da Rebeca? Ele deu um pote de ouro. E para a gente ele só deu algumas coisinhas. O pai já liberou a Rebeca, mas ela ainda não falou nada. Nós não sabemos se ela quer ou não. Mas ela já está com um pote de ouro na mão. Com certeza ela deve querer ir. Vamos fazer o seguinte, mãe. Vamos segurar a Rebeca aqui mais 10 dias. A gente prende Rebeca mais 10 dias. A gente não deixa a Rebeca partir. Vamos fazer de tudo para a Rebeca não ir, mãe. Rebeca não pode sair dessa casa. Ela está com um pote de ouro na mão. O Espírito de Deus está falando muito forte aqui no meu coração. Está na hora da gente se desprender. Buscar riqueza material, sim, é válido, é óbvio que todos nós queremos. Mas isso não pode ser o suficiente para tirar nossa visão do reino de Deus. Isso não pode ser forte o suficiente para a gente esquecer que o arrebatamento está se aproximando. Isso não pode ser forte o suficiente para esquecer que isso aqui é uma hospedaria. Morada eterna é lá em cima. Tudo que Deus investir na minha vida, na sua vida aqui na terra, fica aqui. Porque de verdade mesmo, o que está preparado para mim e para você, não está aqui. Está lá em cima. Há uma morada celestial nos aguardando. Nossa tristeza, nossas angústias, nossas tribulações, todas elas vão ficar aqui na terra. Tudo vai ficar aqui na terra. Nós temos um lugar preparado, já nos aguardando, que vale muito mais de qualquer riqueza terrena aqui na terra. A mãe de Labão olha para ele: Labão, você está certo. Se a gente convencer ela a não ir, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma palavra. Aí volta a mãe de Labão: só faz o seguinte, não vamos liberar a menina agora não, deixa ela mais 10 dias. Deixa mais 10 dias.
O cavalo selado está passando na porta da casa de Rebeca. Aí o pai fala, não, faz o seguinte, não, vamos chamar Rebeca, ela vai decidir se ela fica mais 10 ou se ela vai. Aí alguém diz, chame a Rebeca, aí ela volta para o cenário. E quando Rebeca volta, ela já, preste bem atenção, ela já está com um pote de ouro na mão, ela não tem compromisso nenhum com aquele pote de ouro. A Bíblia, a promessa era, se ela não quiser vir, você está livre do seu juramento. Ela não tinha, se ela falar, não vou, o pote de ouro já está na mão, está tudo certo. Ele não condicionou a saída dela àquele pote de ouro, nem muito menos ao pingente, nem a pulseira. Quando ela volta, o pai pergunta, e aí minha filha, você vai ou você fica? Ela não pensa duas vezes, eu vou. Eu quero ir. Porque não tem riqueza nesse mundo que pague o que Deus está investindo na minha vida, no mundo celestial, no mundo espiritual. E aí eu quero deixar você bem à vontade para pensar quem representa Labão nessa história. Quem que Labão representa nessa história? Vamos prender ela 10 dias aqui, não vamos deixar ela sair, vamos fazer de tudo para ela ficar. Mas ela era noiva, mano. Escute, quando a noiva tiver que sair, não tem promessa, não tem nada que vai impedir a retirada da noiva dessa terra. Vou repetir isso porque eu acredito que muita gente não compreendeu isso direito. Quando a noiva tiver que sair dessa terra, não há nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que impedirá a retirada da noiva nessa terra. O arrebatamento ele se aproxima de forma tão rápida, que o desejo de Rebeca, mesmo sem conhecer o noivo, de estar com o noivo, me desperta aqui minha atenção. O que faz Rebeca sair? O desejo de estar com o noivo. O desejo de encontrar com esse bendito noivo. O desejo de casar com esse noivo e morar com ele para sempre. Ela sabia que estava saindo da casa dos seus pais, da sua terra patrícia, mas estava indo para um lugar muito melhor. Porque Eliezer o Damasceno já havia falado para ela o que estava acontecendo na vida de Abraão. O Espírito Santo já falou, já está falando para a igreja. Olha, eu sei que vocês têm muitas coisas aí na terra. Eu sei que vocês têm investido muito bem na vida profissional. Eu sei que vocês estão investindo na vida material. Eu sei que vocês estão procurando ser bem-sucedido. Isso é legítimo. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou vos preparar um lugar. E se eu for preparar um lugar, eu voltarei, virei novamente e vos levarei para onde que eu estiver, estejais vós também. Se nesse mundo aqui nós temos aflições, mesmo com todos os recursos que nós conseguimos de forma legítima, volto a dizer, o que Deus está preparando ou preparou para a sua igreja num futuro bem próximo é muito maior. Quando a Bíblia fala, ou quando em João capítulo 14 fala de morada, ele não está falando de casa. A palavra traduzida para morada ali é quarto, hospedaria. Ou seja, quando ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas, ele está dizendo, na casa, porque é incoerente, na casa do meu pai tem muita casa. Então seria uma cidade. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, na casa do meu pai há muitos quartos. E vocês vão morar em cada quarto, ou seja, tem um palácio celestial preparado com os quartos devidamente separados para cada um de nós. Então você pode dizer, posso dizer, que eu vou morar no palácio do rei.
É algo que está preparado, guardado exatamente para a noiva do Cordeiro. Escute. E a verdade é que quando a Bíblia fala que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Ele está dizendo que nessa morada, não existe possibilidade de nós ficarmos tristes. Ele está dizendo que nessa moradia é zero a chance de derramarmos lágrimas por tristeza. Na terra que nós vivemos, com todos os recursos que nós conseguimos, trabalhamos legitimamente, ganhamos potes de ouros, o próprio Deus investiu na nossa vida financeira, ganhamos aqui na terra potes de ouro do eterno, é verdade. O meu sustento, o meu trabalho, o trabalho das minhas mãos, eu dedico tudo a Ele, porque foi Ele que me deu. Ele me deu. Sim, os potes de ouro estão nas nossas mãos. Mas mesmo com todo o recurso, mesmo com toda a riqueza, mesmo com todo o ouro, aqui na terra, diversas vezes, irão cair lágrimas dos nossos olhos. Aqui na terra, diversas vezes vamos nos frustrar. Aqui na terra, diversas vezes vamos ser traídos, mesmo com todos os recursos. Muitas das vezes os nossos corações irão se entristecer. Perdas irão acontecer. Partidas irão acontecer. E com certeza isso nos fará chorar. Mas se na casa dele tem muitos quartos, e um daqueles quartos está garantido para mim, para você, e lá não vai haver mais choro, isso me faz entender que o que me fez chorar aqui na terra, lá em cima vai me fazer rir, vai me fazer feliz. Eu queria que você imaginasse comigo, existe um lugar no céu chamado de portais celestiais. Só existe uma pessoa que passou por esse portal, pelo menos à luz da Bíblia. Passou e foi e voltou, porque um que passou não voltou porque pecou. Jesus de Nazaré, ele passa por esses portais, vence a guerra que tinha que vencer na terra e volta. Aí alguém grita: ó, levantai, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. E Jesus volta. Esses portais eles vão abrir novamente, para esse mesmo Rei da Glória sair por ele, encontrar com a noiva do Cordeiro e conduzi-la novamente por esses portais. Ah, se você pudesse entender isso no mundo espiritual, como eu estou enxergando aqui, parece que está aberto diante da minha visão aqui, esses portais celestiais abrindo, a igreja do Cordeiro entrando com ele de peito aberto, de braço dado. Aí alguém grita: ei, peraí, para onde que vai? Porque nesses portais celestiais, é bom frisar, tem 2 querubins ou 2 serafins, anjos que ardem em fogo. Ninguém impuro passa por ele. Se alguém chegar em estado impuro diante deles, são fulminados. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Tinha luz quando saiu, quando voltou, voltou sem luz. Aqui não, filho, aqui você não passa. Derrubado foi em terra. Aí Jesus vai dizer: ó, eu vi Satanás cair do céu como uma estrela. Esses portais eles vão abrir novamente. Aí eu queria que você imaginasse um casamento acontecendo, uma marcha nupcial tocando, a igreja entrando com ele. Os anjos não têm nem autoridade para perguntar quem é que está vindo aí, porque eles já sabem quem está vindo. A noiva de branco, vestida de branco, entrando com ele. A Bíblia vai dizer que nele tem um cinturão de ouro. O seu cabelo é branco como a lã, os olhos dele é como chama de fogo. E a noiva marchando junto com ele, entrando. Pode abrir que eu estou entrando. Eles têm acesso aí dentro agora, porque eles são purificados. Porque foram os que venceram na terra. A igreja agora entra, tem acesso ao palácio celestial. Eu não sei como vai se dar isso, mas eu não estou proibido de viajar aqui, de pensar. Eu queria convidá-los a pensar comigo. Se na casa do meu pai há muitos quartos,
e um desses já está garantido para a igreja. E a Bíblia vai dizer que, no momento do arrebatamento, no abrir e fechar de olhos, piscou, o arrebatamento aconteceu. Antes de nós sermos arrebatados, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morrem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. E nos encontraremos com Ele nos ares, para ter acesso ao palácio celestial junto. Aí eu queria que você pensasse comigo, você passando num corredor de um hotel, e alguém te joga a chave na sua mão, o seu quarto é o 801. E você vai até o quarto 801, esse aqui é o meu quarto. Pois é aqui que eu vou viver eternamente na presença do meu rei. E do lado do quarto 801, no quarto 800, alguém que você perder aqui na terra. E de repente um encontro num corredor. Lembra que ele enxugará dos olhos toda lágrima? Lembra? Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, irmãos. Está se aproximando o dia da gente encontrar com Pedro, que está passando por um corredor. Está passando um dia, está chegando um dia que eu vou encontrar com o apóstolo Paulo, vou olhar para ele e vou falar: rapaz, preguei muita mensagem baseada na sua vida, rapaz. Você tem noção do que é isso, gente? Está chegando um dia que você vai encontrar com o pai, com a mãe. Quantos amigos nós perdemos nessas batalhas da vida? A Bíblia fala que lá vai ser um dia de grande surpresa, e eu acredito que se é grande surpresa, é grande mesmo. Quantos soldados nós perdemos, que a gente anseia ansiosamente encontrar com eles, talvez sem palavras, só apontar o dedo no rosto e estamos juntos de novo. Estamos juntos de novo. Estamos juntos de novo. Labão, você não vai conseguir prender a igreja aqui na terra. Vamos ficar de pé. Não existe proposta aqui na terra que vá fazer a igreja desistir. Pode chegar o maior empresário do mundo agora. Falar: rapaz, se você abrir mão desse negócio, eu te dou 10 milhões de reais. Eu falaria para ele: rapaz, com 10 milhões de reais eu posso garantir a vida eterna? Ele vai me falar: não tem como. Com 10 milhões de reais eu posso ficar isento de tristeza? Não tem como. Com 10 milhões de reais, você vai me garantir que eu vou rever os meus irmãos, que eu vou rever o meu pai, que eu vou rever os meus amigos que partiram na labuta pelo Senhor? Ele: não tem como. Então pode ficar com seus 10 milhões. Eu queria que você pensasse nessa noite a importância que é esse momento em que está acontecendo aqui agora. No mundo espiritual, Deus já liberou uma palavra para nós aqui nessa noite. Ele deu uma chave para a gente aqui nessa noite. É a hora da gente se encher, porque muito breve, nós já temos a pulseira de ouro, já temos a marca do Senhor na nossa testa. Mas muito em breve, por mais que Ele nos dê pote de ouro na nossa mão, Ele vai voltar para nos buscar. E nós vamos encontrar com o Cordeiro. Nós vamos encontrar com Cristo. Mas eu escutei essa mensagem que o senhor está pregando aí, mas eu estou em dúvida, eu ainda não me decidi. Como é que eu faço para ter acesso a isso? O acesso para isso? Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe.